Olá, essa é a disciplina de Cartografia Temática do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a teoria das cores. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a percepção da cor. Eu acho que todo mundo já experimentou essa sensação de que algumas cores nos trazem sensações mais de alegria, outras de tristeza, outras de euforia. E essas sensações, essas percepções, elas variam de pessoa a pessoa. Entretanto, existem cores que são mais utilizadas dependendo do estímulo que se queira oferecer, dependendo da situação que a gente queira transmitir. Para a gente entender um pouquinho isso, a gente vai ver ao longo dessa aula que a cor ela tem ela é um elemento fundamental nesse processo de comunicação que a gente está propondo fazer através dos mapas temáticos. Então, como o mapa ele é um meio de comunicação, a forma que nós temos de favorecer esse processo de comunicação é por meio da cor ou por meio dos seus diferentes componentes gráficos, sendo a cor um deles. Então, conforme eu falei, a cor é um elemento que interfere nos sentidos, nas emoções e no intelecto das pessoas no seu dia a dia. Como que a gente entende a cor? Então, a cor ela é percebida por meio de frequências, ou seja, a parte do espectro eletromagnético que nós conseguimos enxergar é o que permite que a gente tenha as sensações das diferentes cores. Então, dentro do espectro eletromagnético, que vai desde dos raios gama até as ondas de rádio, nós temos uma pequena faixa, que é o espectro visível da luz, que vai de 0,4 a 0,7 microns. Nesse espectro, então, encontra-se todas as possibilidades que nós temos de cores que podem ser entendidas, né, ou percebidas pelo sistema visual humano. Então, é dentro dessa pequena faixa do espectro eletromagnético que nós encontramos essa parte visível da luz. Então, no conceito que nós vamos utilizar em cartografia, nós temos duas formas de entender as cores. As cores vistas como luz e as cores vistas como pigmento. Então, nós aprendemos num determinado momento na escola que quando nós misturamos as cores, dois tipos de cores, ou cores duas a duas, nós conseguimos obter uma terceira. Esse tipo de cor é o chamado cor pigmento. A cor luz, ela é um pouquinho diferente, então nós vamos ver quais são essas duas formas de entender as cores. Porém, inicialmente, a gente precisa entender que as cores, como faixas desse espectro eletromagnético, elas são vistas ou percebidas a partir do olho humano. Então, a cor é uma sensação produzida pelo olho. Ou seja, a luz ela vai ser refletida pelos objetos ou difundida pelos objetos e ela vai gerar uma impressão na nossa retina. Então, essa impressão ela foi inicialmente ela foi estudada pelo físico Thomas Young. Ele é um dos pesquisadores conhecidos, né, sobre essa parte da cor, da teoria cor-luz. E a partir dos estudos dele, junto com um outro pesquisador chamado Hermann von Helmholtz,
eles concluíram que o nosso olho contém alguns receptores que processam a luz, que são compostos de alguns nervos. E esses nervos, eles compõem o que é chamado de cone. Então, dentro do nosso sistema óptico, nós temos a retina, e a partir... na retina nós temos, então, essas células que são os responsáveis pelo que nós enxergamos e que conhecemos como cor. Então, a luz, ela vai impressionar a retina e vai fazer com que a gente enxergue um determinado comprimento de onda ou outro. Então, esses nervos são responsáveis pela percepção de uma determinada região do espectro, que são, respectivamente, o vermelho, o verde e o azul. Então, essas são as três cores primárias do conceito da cor-luz, vermelho, verde e azul. Então, a pergunta, né, que a gente poderia fazer é: por que eu vejo vermelho num determinado objeto? Porque a cor que nós vemos no objeto é a cor que este objeto efetivamente reflete. Então, ele absorve todos os demais comprimentos de onda e reflete o comprimento de onda vermelho. E assim acontece com todos os objetos nessa teoria da cor-luz. Então, exemplificando, né, um feixe de luz, ele atinge um determinado objeto e ele vai refletir somente o comprimento de onda que aquele objeto apresenta. Então, no caso o verde, no caso o vermelho ou o azul. Quando o objeto ele reflete todos os comprimentos de onda, a gente tem uma superfície branca. E quando ele absorve todos os comprimentos de onda, a gente tem uma superfície ou uma cor preto. Então, nesse caso, é o que a gente chama da teoria da cor-luz. Essa teoria da cor-luz, ela é a que dá a origem ao que a gente chama de síntese aditiva na teoria das cores, que é a que nós usamos, por exemplo, nas televisões, nos monitores de computador. Por isso é que os sistemas, né, das telas de computadores, eles são chamados de RGB, ou seja, é uma combinação do vermelho, do verde e do azul, que somados entre si vão resultar em diferentes cores. Então, nesse caso, na síntese aditiva, nós utilizamos a teoria da cor-luz, ou seja, da cor refletida pelos objetos, e nós temos como cores primárias o vermelho, o verde e o azul. E como cores secundárias, o amarelo, o magenta e o ciano. Então, o ciano é a composição do verde com o azul, o magenta do azul com o vermelho e o amarelo do vermelho com o verde. Então, repetindo, este é o caso da síntese aditiva, aonde nós consideramos a cor como sendo uma fonte obtida a partir de uma fonte luminosa. Esse é o conceito de síntese aditiva. No segundo caso, que nós temos a síntese chamada subtrativa, ela é considerada a teoria da cor-pigmento. Então, é como aquela que nós aprendemos, por exemplo, na escola, quando misturamos diferentes cores para produzir uma terceira. Nesse caso, as cores primárias são o ciano, o magenta e o amarelo. E as secundárias, o azul, o verde e o vermelho. Então, da mistura do ciano com o amarelo, eu obtenho o verde. Da mistura do magenta com o amarelo, o vermelho. E do magenta com o ciano, o azul. Esse sistema é o chamado sistema CMYK, ou ciano, magenta, amarelo e preto. Ou seja, quando eu tenho a mistura das três cores, ciano, magenta e amarelo, isso resulta no preto.
E é semic porque é ciano, magenta, yellow e black. Então, o primeiro caso da síntese aditiva, nós temos o R, G e B, que resulta na combinação dessas três cores no branco. E na síntese subtrativa, eu tenho o C, M, Y e K. Então, são sistemas de cores diferentes, porém, se nós observarmos, as cores primárias da síntese aditiva são as secundárias, nesse caso, e as cores primárias da síntese aditiva vão ser as cores secundárias na síntese subtrativa, e vice-versa. O que muda? A síntese subtrativa é a que é usada, por exemplo, para fazer impressões offset ou impressoras a laser, né? Quando nós temos diferentes cartuchos. Então, nós temos um cartucho preto e um cartucho para cada uma dessas três cores, o ciano, o magenta e o amarelo. E da combinação dessas três cores resultam todas as demais. Uma pergunta tem aqui desses dois conceitos? Bom, o segundo elemento que a gente precisa considerar, então, é a dimensão ou as dimensões da cor. A cor, não importa se ela é dada pela síntese aditiva ou pela subtrativa, ela é composta por três dimensões, ou três variáveis, que são o tom, luminosidade e saturação. Nós falamos rapidamente já de algumas de algumas questões sobre essas três dimensões e hoje nós vamos falar um pouquinho mais em detalhe. Então, a primeira dimensão da cor, que é o tom, também é chamado de hue em inglês, então é importante que vocês guardem esse termo, porque ele vai ser usado em alguns softwares que tratam de cores e eles vão colocar, a gente não vai encontrar o termo tom, vai encontrar o termo hue. E o tom é a variação qualitativa da cor, então é como a gente dá o nome para aquela cor. Então é o verde, o vermelho, o azul. É o comprimento de onda no espectro visível. Então todos aqueles comprimentos de onda do verde até o vermelho são chamados de tons. Então, o tom de cor é a cor pelo seu comprimento de onda no espectro visível. E a partir do tom da cor é que nós fazemos as variações em luminosidade e em saturação. Então, no caso dessa figura, a gente tem aqui diferentes tons de cor primeira linha dessa matriz. A segunda variável, a segunda dimensão da cor, é a chamada luminosidade, também conhecido como valor de cor ou value. Esse termo também é usado nos softwares que manipulam as cores, então é importante a gente lembrar. Por isso é que em alguns softwares, a gente vai ver depois uma figura, eles têm as variações em R, G e B, e as variações em H, V e S. O V é da luminosidade e o S é da saturação. Então, no caso da luminosidade, é a quantidade de luz branca que incide na cor. Então, nesse caso desta figura, a gente tem aqui uma variação do tom verde em luminosidade, ou seja, à medida que eu vou acrescentando branco àquele tom, eu vou aumentando ou colocando maior quantidade da luz branca aqui e vou alterando a sua luminosidade.
Então, quando nós temos uma cor mais clara, ou, né, eu peguei um determinado tom de cor e fui acrescentando valores ou quantidades de branco, eu tenho alta luminosidade quando ele se torna mais claro e baixa luminosidade quando ele é mais escuro. Então, se eu quiser alterar a luminosidade de um determinado tom, eu tenho que acrescentar, né, torná-lo mais claro, significa acrescentar branco. E a terceira dimensão é a chamada saturação ou croma. E é a intensidade do tom. Então, quando eu tenho o vermelho, lá do RGB, somente, sem nenhuma mistura de R e de verde e de vermelho, ou seja, somente o comprimento de onda vermelho, significa que este tom de cor, ou que essa cor, ela é totalmente saturada. Ou seja, todo o valor, todo o tom da cor está colocado, seria a cor 100% saturada. A cor pura vermelho ou a cor pura azul. À medida que eu vou diminuindo a sua saturação, eu vou chegando próximo do cinza. Então, repetindo, a cor totalmente saturada é a cor pura, por exemplo, é o vermelho, ou o verde, ou o azul, totalmente saturado. Quanto mais dessaturada é a cor, mais próximo do cinza eu chego. Então, a cor totalmente dessaturada é o cinza. E a cor totalmente saturada seria o vermelho, o verde, o azul, o amarelo, assim por diante. Então, essas três dimensões da cor, elas normalmente são utilizadas em conjunto com os valores de R, G e B ou com os valores de CM, Y e K. Então, existe uma composição entre os valores que nós enxergamos, né, das cores pigmento ou das cores luz, com as suas dimensões, com o valor do seu tom, da luminosidade e da saturação em cada uma dessas cores adotadas. Então, para a gente tentar entender melhor essas três dimensões, a gente tem aqui, nesse círculo, nós temos os diferentes tons. Então, aqui o azul, o vermelho, o amarelo, o ciano, o magenta. Então, aqui, ao longo desse círculo, nós temos as variações em tom. A partir do centro, então, a combinação de todas as cores aqui vai me dar o branco. Então, a partir do centro, que seria o branco, eu vou variando no seu valor, ou seja, na luminosidade. Então, do branco até o preto. E, ao longo de uma determinada cor, eu mudo a saturação. Então, quanto mais próximo do cinza, eu vou ter a cor mais dessaturada, como é o caso dessa figura mais à direita. Quanto mais próximo da cor pura, mais saturada é aquela cor. Então, normalmente, a gente utiliza um diagrama como esse que está à esquerda, onde eu tenho a cor totalmente saturada, aqui à direita, e à medida que eu acrescento, vou chegando próximo do cinza, eu vou tendo as cores mais dessaturadas, e aqui, à medida que eu diminuo a luminosidade, eu vou chegando próximo do preto. Então, é mais ou menos desta forma que a gente interpreta essas três dimensões. Então, como se fosse um círculo, a variação no eixo
do círculo é o valor da luminosidade, e a variação no raio desse círculo seria as diferenças em saturação. Como que a gente usa esses sistemas, então, essas três dimensões da cor, juntamente com a cor luz ou com a cor pigmento? A gente tem alguns elementos que são chamados sistemas de especificação da cor. Então, um deles é o chamado sistema RGB, o outro é o sistema chamado CMYK, e nós temos alguns outros sistemas, como, por exemplo, esse sistema SI, que eu só vou deixar citado aqui, nós não vamos abordá-lo nessa aula. Alguns modelos, então, eles são baseados nas questões do hardware, como, por exemplo, o RGB. Alguns são orientados ao usuário, ou seja, mais próximos de como as pessoas percebem as cores. Um deles é melhor do que o outro? Não, vai depender de como nós estamos trabalhando aquelas cores para poder ser representada. Se eu vou trabalhar com mapas que são para serem visualizados na web ou em dispositivos computacionais, eu vou trabalhar com um sistema orientado ao hardware. Se eu vou trabalhar com mapas impressos, eu vou trabalhar ou com o sistema CMYK ou com o sistema orientado ao usuário, porque é mais fácil da gente poder manipular essas cores. Então, o primeiro modelo é um modelo chamado RGB, ele é orientado ao hardware, porque ele é utilizado nas telas de computador ou nas telas de televisão, e ele considera que as cores são formadas pela combinação de três componentes R, G e B, ou seja, vermelho, verde e azul. Então, se nós fizéssemos a decomposição desse cubo nos três eixos, no vermelho, no verde e no azul, a soma dos três com o valor 0 seria o preto, a soma dos três na diagonal oposta com o valor 1 seria o branco, e em cada um dos vértices desse cubo eu teria as cores primárias, o azul, o vermelho e o verde, e as cores secundárias, o amarelo, o magenta e o ciano. Então, é como se eu pegasse aquele sistema da síntese aditiva e compusesse isso em um cubo cujos eixos são vermelho, verde e azul, e as arestas, né, dos cubos, ou os vértices desses cubos, são a composição dessas cores primárias que vão resultar nas cores secundárias. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma paleta de cores gerada por qualquer um desses softwares de manipulação gráfica que a gente tem, e a gente sempre vai ter aqui a composição RGB daquela cor específica. Então, para um determinado comprimento de onda, eu vou ter o valor de R, G e B correspondente. Ao lado dele, a gente tem os valores do tom, saturação e luminosidade. Então, vejo que são valores diferentes, e essas componentes aqui é que vão informar se aquela cor é mais ou menos saturada, tem mais ou menos luminosidade. Então, o que a gente quer enfatizar nesta figura em particular são as componentes R, G e B vistas em um software que é para manipulação de dados na tela do computador. Então, quando nós quisermos criar uma determinada cor, a gente pode informar essas três componentes para obter uma determinada cor específica. Então, a vantagem do modelo RGB é que ele tem uma relação, né, com a produção das cores nas telas dos computadores, porém, é difícil a gente entender um pouquinho as componentes tom, luminosidade e saturação, já que elas não fazem parte da forma como essas cores são construídas.
Então, a forma como as cores variam no espaço da cor não corresponde a como nós entendemos as variações das cores. Então, nessa figura, se nós variarmos aqui os valores de R, G e B, a gente vai obter diferentes valores para um determinado tom, que não necessariamente correspondem àquilo como nós observaríamos no espaço, numa variação visual das cores. Depois vocês podem fazer alguns experimentos e ver o que acontece quando a gente altera aqui os valores de R, G e B, aonde essa setinha aqui, ela vai se movimentando nesse espaço. O segundo modelo, então, orientado ao hardware, ele é o chamado CMYK, que é o ciano, magenta, yellow, black, e ele é usado nas impressões. Então, ele combina as 3 cores primárias deste modelo, que é o modelo da cor pigmento, mais o preto, e estabelece que existem áreas com inexistência de pigmentos e áreas escuras. Então, essa é uma observação que eu já fiz anteriormente, que as cores primárias desse modelo são as cores secundárias do modelo RGB. Então, o cubo, nesse caso, ele teria nos seus eixos o ciano, magenta e o amarelo, sendo que os valores de ciano, magenta e amarelo estão nesses 3 vértices do cubo, e nos 3 outros vértices a gente tem a combinação entre estas cores, que seriam o verde, o vermelho e o azul. Então, o azul sendo a combinação do ciano com o magenta, o vermelho do amarelo com o ciano e o verde do amarelo, o vermelho do amarelo com o magenta e o verde do amarelo com o ciano. Então, quando eu estou no vértice desse sistema, na origem desse sistema de coordenadas tridimensional, eu tenho a cor branca, e quando eu estou na diagonal oposta, eu tenho preto. Então, esse cubo é exatamente o inverso do cubo da síntese aditiva ou do modelo RGB. E aqui eu trouxe para vocês somente uma comparação entre a composição RGB de uma determinada cor, nesse caso amarelo, e no modelo CMYK, onde eu tenho as 3 componentes dadas por porcentagens, e no caso aqui do amarelo, o valor é 100%, e o C, M e o K são 0%. Então, existe aqui só para vocês entenderem qual é a relação que existe entre o modelo RGB e o CMYK, ou a diferença na especificação desses 2 modelos. Além disso, nessa figura a gente pode ver que a cor também pode ser especificada por um valor hexadecimal. A gente vai ver depois que isso é bastante útil quando a gente estiver trabalhando com mapas na internet, porque eu posso reproduzir várias cores utilizando esse sistema hexadecimal. E aqui na direita, a gente tem os valores das componentes do tom, luminosidade e saturação para esta cor amarelo. O terceiro modelo que a gente pode utilizar para fazer a representação das cores em um determinado espaço, ele é chamado modelo de Munsell, que foi criado por Albert Munsell, e que ele é considerado mais próximo do usuário, do entendimento de como as pessoas percebem as diferentes cores. Então, Munsell, ele adota o vermelho, o azul e o verde como cores primárias, e ele desenvolveu um modelo tridimensional que utiliza um eixo que ele chama de equador e
em torno desse equador existem tonalidades mais claras e mais escuras. Então, ele divide essa árvore de Mansell em 5 cores primárias e 5 cores intermediárias. Então, a figura, ela seria dessa forma, onde nesse círculo a gente tem as cores primárias, então amarelo, azul, vermelho, o verde, o magenta e o ciano. E no eixo vertical, nós temos, então, as diferenças em valor ou em saturação, desculpe, em luminosidade, valor, ao longo do eixo Y, e ao longo desse eixo, vou chamar ele aqui de X, a gente teria as diferenças em saturação. Então, quanto mais próximo do cinza, mais desaturado, quanto mais próximo aqui da cor pura, mais saturado é esse sistema. Então, ele utiliza variações que vão de 0 a 10 no valor da cor e de 0 a 12 na saturação. E ao redor desse eixo vertical, a gente tem as diferentes cores, que são 10 cores distintas. Alguém queria fazer algum comentário ou uma pergunta? Então, na verdade, o modelo de Mansell é como se fosse um sólido tridimensional e nós podemos fazer um corte nesse sólido e encontrar todas as possibilidades que existem de tonalidades a partir daquelas 10 cores que ele coloca sobre esse círculo principal. Então, repetindo, ao longo do eixo Y, nós temos os valores de luminosidade, e ao longo do eixo X, nós teríamos os diferentes valores em saturação. As vantagens desse modelo é que as variações das cores no modelo representam as variações como nós percebemos cada uma delas. Bom, como que a gente pode utilizar essas diferentes questões? Então, lembrando, nós temos duas formas de entender a cor, uma como sendo pigmento e outra como sendo luz. No caso da cor pigmento, nós temos um modelo específico para representação desse sistema, que é chamado modelo CMYK, voltado para impressões em papel. E no caso da cor luz, nós temos o modelo RGB, que é voltado para telas do computador, televisores, por exemplo. Além disso, nós temos o sistema de Mansell, que adota uma variação contínua ao longo da luminosidade e da saturação, em torno de 10 tons primários. E esses sistemas de especificação da cor, eles permitem que a gente varie aquelas 3 dimensões específicas: o tom, a luminosidade e a saturação. Bom, além disso, a gente precisa, num mapa temático, utilizar esses diferentes conceitos de tom, luminosidade e saturação para construir o que a gente chama de esquemas de cores. Então, esses esquemas de cores, eles vão ser utilizados para representar as diferentes informações que nós queremos apresentar. Por exemplo,
ligando com os conceitos da última aula, quando a gente falou de dados nominais, ordinais e numéricos. Para cada um desses diferentes tipos de dados, nós vamos adotar um diferente esquema de cor que é mais adequado para sua representação. Então, como que nós vamos combinar a variável visual cor com as suas dimensões para permitir que esses diferentes esquemas de cores possam ser bem representados. Isso é feito, então, por meio do que a gente chama de esquemas sequenciais, divergentes e qualitativos. Então, os esquemas sequenciais, eles são arranjados do maior para o menor valor ou do menor para o maior valor, tanto faz. Essa sequência, ela vai ser representada em variações normalmente de luminosidade e utilizando os valores mais baixos pelos valores mais claros e os mais altos pelos mais escuros. Então, quando nós temos valores numéricos ou ordinais, um nível de medida numérico ou um nível de medida ordinal, nós podemos utilizar um esquema de cor sequencial. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar densidade ou porcentagem, eu posso lançar mão de um esquema desta forma. O segundo esquema de cor é o chamado divergente. Nesse esquema de cor, nós temos dois tons que são distintos, ou que nós chamamos de divergentes, que vão compartilhar um único tom central, que normalmente seria um valor médio ou um valor mediano de uma determinada distribuição. Então, se eu tenho uma variável que tem um valor central e um conjunto de valores acima e outro conjunto de valores abaixo, que são equidistantes desse valor central, nós podemos utilizar um sistema divergente. Então, ele é utilizado, por exemplo, para mostrar crescimento ou decrescimento de um fenômeno. E o terceiro é o chamado esquema de cor qualitativo, que são utilizados para dados nominais, porque eles vão simplesmente mostrar diferenças em diferentes tons de cor para representar diferentes classes. Então, não existe aqui uma ordem entre essas cores ou uma sequência entre elas que permita que eu consiga associar a algum valor numérico ou a uma determinada ordem imposta. Então, esses são os três esquemas de cores. Normalmente, nós usamos mais o qualitativo e o sequencial, sendo que o divergente ele é um pouco mais difícil de ser utilizado, até porque nós dificilmente temos dados que são valores de crescimento ou decrescimento. Então, nós vamos utilizar mais os esquemas qualitativos e os sequenciais. Um outro aspecto importante aqui que a gente precisa considerar é como que nós podemos combinar as cores. Então, existem algumas formas de fazer isso, que são chamadas de harmonias. Então, uma delas é chamada de harmonia análoga. Então, isso aqui é uma questão importante, né? Sempre que vocês forem construir uma representação gráfica, é interessante lembrar de como é o círculo das cores, ou o círculo cromático. A harmonia análoga, ela acontece quando eu escolho uma determinada cor e uso as suas vizinhas no círculo cromático. Nesse caso, escolhi um valor de alaranjado e usei o vermelho e um amarelo como cores análogas. Então, uma cor vai ser a principal e as outras duas vão ser utilizadas para melhorar a harmonia visual. Então, por exemplo,
né, a gente teria dois logotipos aqui, onde foi usada essa harmonia análoga, né, uma cor principal e as outras duas para enfatizar ou para auxiliar na apresentação visual. O segundo tipo de harmonia é a chamada complementar, onde a gente usa cores opostas no círculo cromático. E normalmente a gente vai usar uma cor quente e uma cor fria. Então, se vocês olharem aqui no círculo cromático, a gente tem uma das partes do círculo, que a gente poderia chamar de cores quentes, que vão do amarelo até o magenta, e as cores frias que vão aqui desse roxo até o verde claro. Então, normalmente a gente combina duas cores opostas nesse círculo, e normalmente uma quente e uma fria. Um exemplo do uso dessa harmonia complementar está aqui em dois diferentes logotipos, né? Da Fanta, usando o laranja e o azul, que seria essas duas cores aqui, esse laranja e esse azul, e o símbolo do Firefox, do navegador, que também usa essa harmonia complementar. O outro exemplo é o da harmonia triádica, que a gente usa sempre 3 cores equidistantes no círculo cromático. Então, nesse caso, foi usado uma cor, 3 de intervalo, uma cor, 3 de intervalo, uma cor, 3 de intervalo. Então, são sempre 3 cores equidistantes entre si. Um exemplo de logos que utilizam essa harmonia triádica são apresentados aqui com o amarelo, o azul e o vermelho nas duas combinações. Então, vejo que em design gráfico, em marketing, esses recursos do uso das cores, eles são muito importantes porque eles podem chamar a atenção das pessoas para uma determinada marca, ou eles podem fazer com que a gente não queira observar aquela figura. Então, a escolha das cores, tanto em questões de marketing, como questões do design gráfico, bem como na construção de mapas, é extremamente importante. Então, conseguir treinar esses conceitos é bastante importante. Bom, como que a gente pode usar diferentes softwares que a gente tem à disposição para ajudar nessas experiências e nesses experimentos que a gente vai fazer? Então, existem algumas opções na internet que vão auxiliar na combinação de cores. Eu já vou mostrar para vocês como que eles funcionam. E existem algumas opções que são voltadas especificamente para mapas. Tá? Então, a gente já vai falar um pouquinho sobre elas antes da gente continuar. Então, existem várias opções na internet que possibilitam que a gente não precise ficar experimentando as cores de maneira aleatória. Então, nesses softwares que existem já disponíveis, a gente pode escolher um determinado tom e ele vai nos oferecer algumas possibilidades. Então, nesse caso específico, que é chamado Paleton, nós temos aqui, nós podemos mudar o tom ao longo do círculo cromático, e ele vai me dar aqui as possibilidades de uso de variações naquele tom, o que ele está chamando de monocromático, ok? Então, para cada uma dessas cores, eu posso, então, clicar sobre ela e saber qual é o valor de RGB, qual é o valor de luminosidade que ele coloca, qual é o valor do tom e qual é o valor aqui de saturação.
Além disso, eu posso clicar aqui e adicionar uma cor complementar. Então, a cor complementar do azul é o amarelo. E aqui ele vai mostrar para mim como ficam essas combinações. Eu posso escolher a harmonia análoga, ou seja, as cores adjacentes ao azul, que são aqui um roxo e um azul mais claro. A harmonia triádica, que é o laranja e o amarelo. E 4 cores, ou seja, distintas, que eu posso movimentar aqui do jeito que eu entender. Ok? Além disso, nesse em particular, eu posso ver exemplos. Ele é um software para design de páginas da web. Então, eu posso clicar aqui, vou escolher uma outra cor antes, e ver exemplos. Ele vai me mostrar como ficaria uma composição com aquelas cores num determinado site, usando um fundo escuro ou usando um fundo claro. Não quero essa cor, posso torná-la mais com menos cinza, né, menos saturada, ou mais saturada. E quero ver uma outra cor e os exemplos. Então, existem várias possibilidades com esse software. Um outro que a gente colocou ali é o Color Space e o Color Exa. O Color Exa é bem interessante porque ele monta esquemas de cores, se a gente quiser. Então, por exemplo, ele já me diz aqui quais são as cores complementares, quais são as cores análogas, qual é a harmonia triádica e as 4 cores que se complementam. E aqui, uma variação monocromática daquele tom. Então, eu tenho tanto a componente RGB quanto o componente hexadecimal colocado, e eu tenho aqui os valores de CMYK, os valores de RGB, os valores de HSL, ou tom, saturação e luminosidade, disponíveis se eu quiser criar qualquer sistema baseado nessa cor. Se eu não quero essa cor, eu posso clicar, por exemplo, nesta aqui, e ele vai refazer todo o esquema para mim, e eu posso simplesmente copiar esses valores para o meu software. E o terceiro exemplo que a gente colocou é o Color Space. O Color Space, então, ele tem aqui as paletas. Então, eu posso colocar uma cor qualquer aqui na base. Tem alguém que está com o microfone aberto, se puder fechar, porque está dando interferência no áudio. Obrigada. Então, nesse caso aqui do Color Space, eu posso alterar aqui o valor da cor para qual eu desejar. E ele vai criar um gradiente que ele chamou de genérico, um gradiente que ele entende que
que combinam essas cores e vários outros aqui que a gente pode escolher. Então, existem várias opções prontas na internet que a gente pode utilizar para poder gerar os nossos esquemas de cores. Em cartografia, a gente usa muito esse software chamado Color Brewer. Ele só funciona na web e ele tem aqui os dois esquemas que nós comentamos: o sequencial, o divergente, desculpe, os três, e o qualitativo. Então, para cada um deles, ele apresenta vários esquemas de cores. Então, nesse caso aqui são os sequenciais. Ele mostra quando eu tiver, por exemplo, 5 classes, como isso vai acontecer. E essa visualização aqui é para mostrar quando eu tenho uma distribuição que é muito heterogênea, se é possível, nesse esquema de cor, identificar as classes quando elas estão dessa forma. Porque quando eu tenho grandes áreas com um determinado tom, fica fácil de eu distinguir as diferenças entre eles. Porém, quando é uma região muito heterogênea, nem sempre eu consigo identificar diferenças de tom entre os diferentes objetos, principalmente se são muito pequenos. Então, essa é uma das vantagens. Além disso, ele me mostra que as componentes RGB, eu posso exportar isso diretamente, mostra o CMYK e os valores hexadecimais. Ele também tem uma opção aqui, se eu quiser um esquema sequencial com 5 classes para pessoas que têm problemas de daltonismo, né, colorblind. Então, ele vai me dizer quais são aqueles que são bons para esse tipo de usuário. Ou se eu quero que sejam bons para impressão. Vejam que bons para impressão, ele já diminuiu para poucos esquemas. E se eu quiser que seja bom para tirar cópias, nenhum deles é bom para tirar cópia. Então, a gente pode usar esses itens aqui para melhorar a nossa escolha. Além disso, ele tem algumas possibilidades, como, eu quero ver como ficaria esse esquema de cor se eu colocar algumas rodovias e eu posso escolher a cor da rodovia. Por exemplo, não quero vermelho, eu quero que seja preto. Eu quero colocar as cidades com nome, eu não quero que seja preto, eu quero que seja vermelho. E se eu quero limites ou não, como ficaria? Então, existem algumas possibilidades que ele apresenta para a gente. E para os demais esquemas. Então, o esquema divergente e o esquema qualitativo. Além disso, eu posso colocar um fundo que seja o terreno e aumentar ou diminuir a transparência. Então, esse aqui é um dos que a gente vai utilizar nas nossas aulas práticas. E o outro é esse chamado CPT-CIT,
que a gente também vai utilizar no QGIS. Ele permite gerar vários gradientes de cores que podem ser utilizados, por exemplo, para a geração de alguns tipos de representação. A gente já volta a falar sobre isso, então. Então, continuando, a gente vai utilizar esses dois softwares, essas duas opções, Colorblue e CPT-CIT, e a gente sugere que vocês usem esses sistemas aqui da internet para auxiliar na escolha das cores quando vocês forem fazer alguns projetos de mapas. Então, o que nós vamos fazer na sequência é uma atividade prática, onde você vai poder exercitar alguns desses conceitos, é um tutorial, eu já vou mostrar para vocês. E antes da gente encerrar essa parte teórica, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de alguns mapas que, no meu ponto de vista, eu entendo que foram bem projetados, bem construídos, e alguns que não foram bem projetados. Então, nesse slide aqui, a gente tem o que eu considero que são bons mapas, ou seja, o uso da variável visual cor foi adequado, foi utilizado de forma adequada para representar esses fenômenos em questão, da mesma forma que neste slide na sequência. Então, aqui a gente tem um mapa nominal, aqui um mapa de razão, né, um mapa numérico que mostra a população por milhas quadradas, então seria a densidade demográfica. E aqui a gente tem um mapa sobre os vinhos ao redor do mundo. Então, são 3 diferentes mapas que apresentam boas soluções gráficas. Enquanto que o que a gente sugere que vocês não façam? Eu tenho valores numéricos aqui sendo representados por um esquema nominal. Então, eu não consigo identificar o que esse mapa quer representar. Seria municípios do Rio de Janeiro por população. Não consigo entender como que a distribuição da população acontece no Rio de Janeiro. Esse mapa do Brasil seria um mapa de solos. Tem tantas classes e as classes têm cores muito próximas, o que inviabiliza o entendimento de quem é quem nesse mapa. E o terceiro, que seria essa representação do mundo, cujos textos estão ilegíveis e o oceano se transformou em uma grande piscina amarela. O que quer que isso signifique. Então, por favor, não repitam esses designs, essas escolhas nos mapas que vocês forem fazer, certo? Uma outra observação que eu faço é: lembrem-se das características das feições que são representadas nos mapas. Vegetação normalmente é representada por verde, corpos d'água azul. Então, quando vocês usam azul em um mapa, a sensação que nós temos visualmente é que esta região tem alguma relação com água. Então, evitem fazer isso, a não ser que seja esse o caso que vocês querem abordar. Então, agora vocês vão ter uma atividade prática para executar, que vai estar disponível lá na plataforma UFPR Virtual, com todas as instruções, né, por meio de um tutorial.